Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para começar o mês da ficção científica, eu pensei em fazer esse vídeo que eu tô chamando de o que é e por que ler ficção científica. Porque eu sinto de muita gente que assiste o canal e que comenta que existe um certo preconceito que às vezes eu acho infundado quanto ao que é ficção científica e tal. E também partindo de algumas inquietações minhas. A verdade é que esse tema, assim, estudar o que é a ficção científica, ou história da ficção científica, ou coisas assim, não é um tema no qual eu me debruço muito, mas que eu acho bem interessante, então eu aproveitei também para dar uma pesquisada sobre isso, e eu descobri que é um buraco negro que você entra e que não acaba, e que questões de definição e etc. estão muito longe de ser uma unanimidade. E a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse vídeo então é para compartilhar um pouco dessas coisas que eu andei descobrindo. Como eu disse, não é uma área que eu pesquiso, estudo, leio muito sobre, portanto esse vídeo não se pretende de forma alguma ser conclusivo, ser perfeito, nem nada do tipo. É de fato uma apresentação muito breve sobre um panorama. E eu queria pedir que todos vocês que conheçam fontes mais interessantes, que já estejam acompanhando esse debate, que, enfim, estejam mais nesse mundo, por favor, compartilhem essas informações nos comentários, que elas com certeza serão muito bem-vindas. E outra coisa também é que eu não acho que ninguém seja obrigado a gostar de ficção científica antes que passe essa impressão. O que eu acho legal, assim, uma coisa que eu sou favorável é que a gente sempre experimente as coisas. Eu sei que tem muita gente que tem um nariz torcido com a ficção científica antes de experimentar a ficção científica, assim. E eu acho que é um mundo muito rico, eu acho que é um mundo que tem coisas muito legais pra ser descartado tão rápido, assim. Mas é óbvio, gente, se vocês já tentaram, enfim, leram algumas coisas e tal, e realmente não gostaram, esquece, deixa de lado, a vida é muito curta pra gente insistir também em coisas nas quais a gente não gosta, certo? Bom, tava falando sobre essa coisa do buraco negro e da unanimidade. Isso já faz um tempo, na realidade. Eu achei que deveria ter um conceito de ficção científica, eu fui procurar, vamos ver o que é ficção científica, e foi uma surpresa pra mim descobrir que não é uma unanimidade, assim. Ninguém exatamente concorda com o que é ficção científica e o que pode ser entendido como ficção científica. Eu vou apresentar aí algumas ideias, algumas coisas que algumas pessoas falam, imagino que tenham outros pontos de vista fora esses, e talvez eu esteja simplificando o debate um pouquinho demais, mas assim, só pra gente entender muito por cima o que está acontecendo. Existe uma linha de pensamento que vai dizer que existe uma coisa chamada ficção especulativa, que são narrativas, são histórias que incluem mundos, sociedades, contextos que diferem do mundo real que a gente encontra. Então, dentro da ficção especulativa, a gente teria a ficção científica, que seria o tipo de ficção que tem esse contexto de mundo diferente, dado avanços científicos, questões científicas. Então, você pode viajar no tempo porque alguém inventou uma máquina que não sei o que, não sei o que. Você pode criar um monstro porque o Dr. Frankenstein inventou um jeito de criar vida, ou coisas desse tipo. E dentro ainda dessa ficção especulativa a gente teria coisas como a fantasia ou o horror também, porque elas também são coisas que criam mundos, só que elas vão fazer isso a partir de outra motivação, outro ponto de partida, digamos assim. Então essa é uma maneira de encarar a coisa. Nesse sentido, a ficção científica necessariamente precisaria ter um disparo, né, mais científico de fato. Agora existem outras linhas de pensar que vão dizer que o gênero surge sim a partir desse questionamento de ciência, que o gênero surge em grande parte a partir de um momento em que a questão da ciência começa a ser um questionamento social, e que a partir disso você extrapola isso e você começa a incluir outras mudanças, outras inquietações que não só motivadas pela ciência. Existe também um pouco a noção de hard e soft sci-fi. Então a ciência científica hard, dura, enfim, ela seria aquela que
tem de fato explicações científicas sobre alguma mudança e coisas desse tipo, enquanto a soft seria uma coisa assim mais livre, mais aberta, menos fechada e tal. Esse é um outro jeito de encarar essa situação da ficção científica. Enfim, existem muitas interpretações diferentes. O que talvez fique claro é que a ficção científica traz um mundo diferente, traz alguma coisa que nos tira do natural. Pra mim é mais ou menos assim que eu encaro, é assim que eu vou encarar aí durante esse mês inteiro nos livros que eu vou trazer e tal. Por favor, gente, de novo, pessoal que conhece bem esse debate, me avisa o que vocês acham, qual é a opinião de vocês e, enfim, complementem aí essas coisas que eu estou falando. Bom, essa questão da gente não conseguir definir exatamente o que é a ficção científica faz com que seja difícil a gente definir o começo da ficção científica. Uma das coisas que eu li, e eu li bastante coisa, eu vou tentar achar os links e deixar ali embaixo, vai dizer que o momento que se cria o termo ficção científica, que é um editor americano ali mais ou menos em 1950 que vai começar a usar esse termo, de novo, gente, segundo essas fontes, pode ser que seja diferente, que eles começam a usar esse termo e que eles começam a partir disso procurar outras coisas na literatura que já tinha sido feita. Porque é assim, né, a gente está criando um gênero e a gente quer que esse gênero seja validado. O que a gente precisa para que o nosso gênero seja validado? Ele precisa ter uma história, ele precisa ser um gênero consolidado. Então eles começam a procurar uma história da ficção científica, então vão recuperar, por exemplo, autores como a Mary Shelley, o H.G. Wells, o Jules Verne, por exemplo, que são autores que já mexiam com isso no século XIX. Então isso também tem essa coisa, né? Esses autores, quando estavam fazendo isso, não faziam parte de um gênero bem formatado, que tinha nome, que tinha um grupo, que tinha não sei o que, que tinha não sei o que, não sei o que. Mas as obras deles são meio que apropriadas por uma geração mais recente que tenta achar uma validação, uma confirmação pro seu gênero, pro gênero que eles estão criando. Então tem tudo isso envolvido, gente. Vocês podem ver que é uma discussão bastante complexa, né? De qualquer forma, usando talvez esse nosso conceito superficial, breve do tema, a gente pode encontrar várias obras bem antigas que incluem coisas que hoje a gente identificaria como ficção científica. Eu vou deixar linkado ali embaixo para vocês uma série de vídeos que uma menina de um canal chamado Books and Pieces fez sobre a história da ficção científica. Eu acho os vídeos dela incríveis, muito bem feitos. Tá em inglês, mas ela vai falar sobre proto-ficção científica, as coisas do século XIX, a geração do Pulp Fiction e várias coisas assim. Eu acho muito interessante, eu aprendi muito vendo os vídeos dela. Mas ela vai falar, por exemplo, de um autor da antiguidade clássica, e daí, será que eu quero ler? O que vocês acham? Será que eu quero ler esse cara? Ele chama Luciano de Samosata, eu acho que é assim que fala. E ele tem um livro chamado A História Verdadeira. Então ele se sente incomodado como muitas pessoas na época dele estão contando histórias ditas como verdadeiras com fatos absurdos. E se isso nos lembra fake news, eu acho que não é só uma mera coincidência, não. E ele cria então esse livro chamado A História Verdadeira, e ele conta histórias absurdas, de ida pra lua, por exemplo, várias coisas assim. E diz que não é para as pessoas acreditarem em nada do que ele está falando. Então ele já tenta brincar com essa noção de gênero e tal. E tem muita coisa que hoje a gente identificaria como ficção científica, que é a viagem para outros planetas, por exemplo. Eu vi também, não li ainda, mas eu vi também, por exemplo, que muitas das histórias de Mil e Uma Noites podem sim ser consideradas espécies de ficções científicas também. E fiquei mais curiosa ainda para ler As Mil e Uma Noites. Já é um livro que eu tenho bastante vontade de ler agora, então eu acho que pode ser bem legal descobrir esse aspecto do livro também. E daí a gente vai ter autores como, por exemplo, a Mary Shelley, o H.G. Wells e tal, e a gente vai ter daí a geração posterior que vai realmente se firmar como sim, somos escritores de ficção científica, agora a gente tem um nome, agora a gente tem tudo isso e tal. Bom, espero que essa
breve, explicação muito superficial, tenha dado alguma luz aí pra vocês. Eu fiquei de fato com mais vontade de acompanhar essa discussão e de descobrir esses autores mais antigões e tal. Parece que é tudo muito interessante, assim. Depois disso eu fiquei pensando um pouco no porquê ler ficção científica, né? Por que eu acho que é um tema apaixonante e por que eu acho que tem muita coisa legal nesse tema. E eu queria falar um pouco sobre um texto, eu não li o livro ainda, o A Mão Esquerda da Escuridão, mas tem um texto de introdução da Ursula Le Guin, que eu já li, e a Úrsula tem inclusive alguns vídeos muito legais em que ela também fala sobre questões parecidas com essa. Eu acho que por muito tempo eu tive como opinião que a ficção científica tinha essa coisa meio de previsão, e às vezes quando a gente lê a gente fala, o William Gibson acertou que a gente ia inventar a internet, sabe, coisas assim, nesse sentido de como se eles fossem prever o futuro, assim. E é uma coisa legal, é divertido, mas conforme eu fui lendo mais coisas e tal, eu comecei a me inquietar que não é só isso também. Se fosse só isso ia ser muito fraco, muito barato, muito sem graça, e que tem outras coisas envolvidas. E isso já estava assim, me incomodando quando eu comecei a ver alguns vídeos da Úrsula, e principalmente quando eu li esse prefácio dela, e ela consegue explicar toda essa coisa que estava super nebulosa na minha cabeça. Então, assim, pra ver, né, gente, essa senhora é uma senhora incrível, assim. De qualquer forma, ela vai fazer aqui uma separação que eu achei muito interessante entre uma noção de extrapolar e uma noção de descrever. Então ela começa assim, eu vou ler agora para vocês. A ficção científica costuma ser descrita, até mesmo definida, como extrapolação. Espera-se que o escritor de ficção científica pegue uma tendência a um fenômeno do presente, purifique-o, intensifique-o para efeito dramático e estenda-o para o futuro. Se isto continuar, eis o que acontecerá. Faz-se uma previsão. Ideia que ela assemelha a ideia da ciência, que vai conseguir prever o futuro e coisas assim. E daí ela fala, isso talvez explique porque muitas pessoas que não leem ficção científica a descrevem como escapismo, mas, quando questionadas mais a fundo, admitem que não leem ficção científica porque é muito deprimente. Porque é claro que essas previsões geralmente terminam no apocalipse. Deu tudo errado, basicamente. Qualquer coisa levada ao seu extremo torna-se deprimente, quando não cancerígena. Dela fala que a extrapolação, sim, é um aspecto da ficção científica também, mas que não é exatamente isso que define o gênero, ou pelo menos assim, como um todo, né? Ela vai falar que muitas dessas obras, dela vai citar algumas obras específicas, o objetivo dela é ser um experimento mental, e que o experimento mental, na realidade, não pensa o futuro, mas descreve a realidade. E daí, nesse sentido, ela vai falar o seguinte, a ficção científica não prevê, ela descreve. Eu acho essa noção muito interessante. O que ela está falando, basicamente, e agora eu vou tentar explicar na melhor das minhas habilidades, é que você pega uma sociedade e você descaracteriza essa sociedade. Você leva essa sociedade para outro planeta, ou tem alienígenas, ou tem não sei o que, ou tem não sei o que, tem não sei o que. Esse é o mundo criado de ficção científica, você tem máquina no tempo, você não sei o que, não sei o que. Então você está desnaturalizando a humanidade, a sociedade, você está levando ela para um lugar que é estranho. E que ao fazer isso, você é capaz de descrever coisas do presente. Pensando aqui num exemplo, quando o Asimov escreve O Robô, ele desnaturaliza a coisa porque a gente tem robôs amplamente misturados com a sociedade, a gente tem, depois de um tempo, outros planetas, uma humanidade espalhada por mais planetas, a gente desnaturalizou a nossa vida a partir de um momento que a gente não está mais nesse planeta. Mas no fundo o que ele está fazendo é descrever uma dependência cada vez maior da humanidade em questão à tecnologia. É mais ou menos isso que ela está falando. E eu acho muito interessante porque eu acho que é mais ou menos isso que funciona comigo como leitora.
é você ser capaz de fazer uma crítica à sociedade e a tudo que acontece a partir dessa desnaturalização. Você, na realidade, descreve, não prevê. E eu acho muito bonito, e eu queria dizer que eu acho que é mais ou menos por isso que eu leio ficção científica, porque eu acho que é um gênero que é capaz de me mostrar como leitora coisas sobre a sociedade em si. Bom, queria ouvir de vocês também, pessoal que gosta de ficção científica, por que vocês leem ficção científica, o que vocês acham que há de tão legal no tema e por que é um tema tão querido pra gente. Bom, pessoal, é isso. Então, eu queria dizer que essa é uma espécie de introdução aí pro mês da ficção científica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem as opiniões de vocês ali embaixo também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!